Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Janeiro foi o 9º mês em que o Brasil teve mais demissões do que contratações. A diferença entre quem perdeu o emprego e quem começou um novo trabalho foi de quase 100 mil pessoas. No ano passado, o país teve 1,5 milhão de pessoas desempregadas. Depois de mais de uma década de crescimento econômico, o Brasil começa a ver demissões em todos os níveis de trabalhadores. E se ter um diploma, um mestrado e outras especializações já foram garantia de estabilidade, isso não ocorre mais. O desemprego está afetando principalmente quem tem mais qualificação. Em janeiro, de cada 10 desempregados, 6 estudaram 11 anos ou mais. Eu sou Vânia Alves e o Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai discutir o desemprego no Brasil com os deputados Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba, e Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul. Deputados, esse fenômeno do desemprego afeta indistintamente todas as classes sociais. Mas quando ele começa a atingir os trabalhadores mais qualificados, isso significa que a gente pode ter um achatamento também, uma diminuição muito grande na massa salarial. Quer dizer, isso pode levar a agravar a crise econômica também, né? Como é que os senhores veem essa situação, deputado Benjamin? A preocupação ela é pertinente porque se vê agora uma perda nos empregos de melhor qualificação, justamente aqueles que têm os melhores salários. E se vê algo de mais grave, esse trabalhador mais qualificado que perdeu o emprego. O exemplo disso maior é na indústria, quando você vê a indústria naval, um exemplo clássico disso, dessa crise que se abateu sobre a Petrobras, acompanhada dessa crise econômica toda do Brasil, se vê um grande número de trabalhadores qualificados, soldadores, entre outros, que perdem o emprego e depois irão disputar vagas do mercado de trabalho com pessoas menos qualificadas. Isso gera um efeito em cascata, não só da redução de salários, perda da renda do trabalhador, que isso foi visto depois de muitos anos. Havia um acrescento no ganho de renda do trabalhador do Brasil e 2015 foi um ano marcado pelo início da queda de renda do trabalhador aliada a uma inflação. Então é um quadro realmente extremamente preocupante. E o número de desempregados ou da população desocupada, quando se fala em relação a isso, só não é maior ainda, segundo o próprio IBGE, porque existiu um número muito grande da chamada população inativa. São aquelas pessoas que já nem procuram mais emprego. São as pessoas que estão ou dentro de um programa social ou estão amparados por uma renda de uma pessoa da família, um exemplo de um aposentado, a pessoa que perdeu o emprego e entrou num processo de desânimo completo em relação a se conseguir um novo emprego e fica ali dependendo da bondade alheia ou de programas sociais. Então é um quadro extremamente preocupante no que diz respeito ao futuro do país, o futuro próximo, a esse momento que a gente vive de crise que se retroalimenta. É uma crise econômica que está acompanhada de inflação e de queda também da renda do trabalhador do Brasil. Como é que o senhor vê esse quadro, deputado Dagoberto? Eu vejo com muita tristeza, logicamente, que é uma crise que nós estamos vivendo, ela vem, é internacional, já nos afetou e além disso, nós estamos com uma crise política também e que vem afetando a economia. Logicamente que toda vez que tem essas discussões aqui no Congresso, essas denúncias que está havendo a nível nacional, isso diminui a nossa credibilidade, o mundo inteiro fica nos vendo de uma forma diferente, né? E é por isso que nós temos que aí discutir um pouquinho com essa oposição. Nós temos que pensar um pouco mais no Brasil, né, do que a gente pensar de quanto pior, melhor, porque não é só aqui, é o mundo inteiro que está nisso, e hoje que esse mundo globalizado como está, o nível de informação de como está, você pisca lá na China, afeta aqui a China, por exemplo, que eu acabei de falar, era um país que estava em franco crescimento, já começa a ser afetada. A Europa inteira, ainda com essas invasões. Então, o mundo está passando uma crise que é difícil. E nós temos que ter dimensão disso. Ou nós vamos ter algumas ações em conjunto para poder salvar o Brasil e não pensar só na política eleitoral, ou nós vamos cada vez pior. Isso que
o deputado levantou é uma coisa muito séria, porque todas as crises você afeta normalmente o emprego menos qualificado. E aí quando começa as empresas, até em função do salário, e eu tenho visto muito isso, não é só na Naval, não. Isso principalmente... A indústria, de forma geral, está vendo isso. Em Campo Grande, por exemplo, 2 lojas fortes de departamento, e onde eu conheço algumas pessoas, né, que eram gerentes, essas coisas todas, que estão sendo demitidas, né, com muitos anos de serviço, e aí logo em seguida contrata com um salário lá embaixo. E as pessoas, como não têm uma possibilidade de encontrar um outro emprego, acaba aceitando. Então, isso é coisa do próprio mercado e da dificuldade que está de encontrar um novo emprego. A gente estava, parece que não faz tanto tempo, deve fazer 2 anos, os empregadores, a indústria se queixando da baixa qualificação do trabalhador, que tinha vaga, mas que as pessoas precisavam estar qualificadas. E um grande estímulo às pessoas se qualificarem, diversos cursos. Os cursos de engenharia ficaram lotados, porque o Brasil estava precisando importar engenheiros para trabalhar aqui na construção civil. Vocês acham que isso pode ter um efeito negativo nessa nova mentalidade que a gente estava construindo de qualificação, de crescimento profissional nos trabalhadores? Isso não pode afetar a questão do investimento nacional em ciência, em tecnologia e em qualificação. Não há dúvida em relação a isso. O Brasil ele seguiu um caminho muito perigoso. A política econômica dos últimos 14 anos privilegiou alguns setores, aquela política dos campeões nacionais falada, que criou alguns monstrengos, tipo o grupo de Eike Batista e tantos outros. Foi uma política que se baseou nas commodities, nas exportações da agricultura. O Brasil virou uma gigantesca fazenda, hoje em dia a nossa dependência é muito grande. E o que agravou essa crise foi justamente isso. Mas houve também esse outro lado. A demanda foi tão grande, a vinda desses capitais externos com a valorização dessas commodities, que fez com que algumas áreas específicas, como a construção civil, como alguns investimentos em infraestrutura, notadamente na cadeia do petróleo e do gás, que essa demanda por esse tipo de trabalhador aumentasse, trabalhador mais qualificado. Mas a indústria em si, ela não cresceu. A qualificação da indústria, ela foi extremamente tímida. Pelo contrário, nós chegamos ao Brasil percentualmente a níveis anteriores à época de JK. Então isso é inadmissível. A dependência que o Brasil tem hoje dos produtos agrícolas e da mineração é extremamente grande. Então essa é uma página que tem que ser virada. Nós não podemos continuar com um quadro desse. O Brasil, mesmo no momento mais favorável, não teve um crescimento econômico grande. Pelo contrário, chegava a 1%, 2% ao ano. Mas de qualificação, não. Isso aí, os números que o próprio Ministério do Trabalho apresentou, nós nunca qualificamos tantos trabalhadores como foi mas poderia ter sido feito década. Mais, porque o recurso existia mas para isso. Isso você qualifica de acordo com a demanda também, né? O ganho de qualidade do trabalhador brasileiro poderia ser maior ainda. Portanto, é verdade que nossa indústria não cresceu nesse período. A verdade é essa, houve um retrocesso na indústria e quando veio a crise que ocorreu no mundo todo, bem verdade, isso é verdade. Mas não é tão grave quanto no Brasil. Só nós temos um resultado só menos ruim do que a Venezuela no ano passado. Um país que está quebrado. A Venezuela é um país falido por também uma política econômica desastrosa, aliada a um populismo como nunca foi visto em outro país, como ocorreu na Venezuela. Discorde de novo. Então nós temos... Essa crise que está aqui no Brasil, em relação a alguns países, aqui ainda nós estamos sobrevivendo. Nós não podemos nos comparar assim, com a Venezuela ou com a Ucrânia, que está em guerra civil. Os demais países tiveram um resultado bem mais satisfatório do que o resultado que o Brasil tem tido em 2014. A grande preocupação nossa, é que nós temos que, em função dessa crise, a gente não perder de meta os direitos trabalhistas. Essa que, na verdade, é que a gente... E eu vejo aí os tribunais, né, com uma decisão preocupante de estar flexibilizando cada vez mais os direitos trabalhistas. E isso é que é preocupante, porque nós temos que fazer algumas coisas momentâneas, como foi feito aquela medida provisória, se não me engano, de número 680, que veio aqui para o Congresso e que nós aprovamos e que já transformou em lei, aonde autorizava o empresário
a diminuir a carga horária e o seu salário. E o governo entrava com uma parte de pagamento com isso, que era para preservar o emprego. Esse tipo de medida é louvável, tanto é que foi aprovado com tranquilidade aqui no Congresso Nacional, mas, por um outro lado, essa flexibilização de deixar só os acordos coletivos, e isso está acima da própria lei, acima da CLT, né, isso já vai ter consequência para o trabalhador. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, essa flexibilização, né, e acho que o Tribunal Superior do Trabalho não tem tido uma boa conduta com os trabalhadores nessa direção. E o senhor acha que esse processo de qualificação do trabalhador, ele pode ficar comprometido nesse período de crise, quer dizer, ser um desestímulo? Olha, porque você qualifica com a demanda, né? Eu fiz muitas emendas para essas qualificações. Quando você não tem demanda, né, quando você está sobrando emprego como hoje, quer dizer, tem gente qualificada desempregada. Foi o que você falou no início, Vânia. Nós estamos com um número muito alto hoje de pessoas extremamente qualificadas, que tinham bom salário e que estão sendo desempregados. Quer dizer, já afetou aquele não qualificado, agora já chegou nos qualificados. Então, quer dizer, esses programas de qualificação, hoje, nesse momento, eu acho que ele tende a diminuir porque você tem que qualificar de acordo com a demanda, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Quantas indústrias que foram para lá, era a nossa luta constante, até em função dos incentivos fiscais que o Mato Grosso do Sul dá. Então, você tinha que trazer com uma indústria, qualificar aqueles trabalhadores para colocar naquela indústria, né? E teve um boom em função disso e de lá para cá, nesses últimos anos, veio essa redução e, consequentemente, diminui também essas necessidades de qualificação, porque você tem pessoas qualificadas desempregadas, quer dizer, não tem necessidade e as indústrias não estão crescendo, não estão oferecendo emprego. E aí, então, eu acho que vai diminuir um pouco essa qualificação, essa demanda de qualificação em função do alto índice de desemprego que tem hoje. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai perguntar para os deputados se tem luz no fim desse túnel. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta hoje conversando sobre desemprego com os deputados Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul, e Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba. Deputados, além da questão do drama pessoal, familiar, das pessoas que perdem o emprego, a gente perdeu um emprego qualificado e perdeu um emprego no qual se investiu muito dinheiro. Custa muito dinheiro criar um bom emprego, né? Eu gostaria de saber se vocês acham que nesse momento o Brasil tem algo a fazer imediatamente, mesmo que no meio dessa crise, para manter o emprego. Deputado Benjamin. O número que aparece nas pesquisas em relação ao desemprego, ele traduz justamente isso, é a tragédia individual de cada uma dessas famílias, da pessoa que se qualificou, da pessoa que acreditou na profissão, acreditou no país e de repente se vê numa situação de desamparo. Muitos até pensando em abandonar o país. Você vê casos de engenheiros, de advogados, querendo já migrar para outros países em busca de uma oportunidade de manter a sua família. Isso é uma coisa lamentável. Isso é um capital humano que nós perdemos com isso. Esse desalento até em relação aos próprios jovens. Aliás, um dos problemas que mais nos preocupa é que o desemprego entre os jovens é muito maior do que qualquer índice geral que apresente em relação aos demais brasileiros que estão no mercado de trabalho. O que eu acredito, sinceramente, é que o país não pode desistir do seu investimento em ciência, tecnologia e qualificação, independente da crise, porque toda crise passa. Eu, bem jovem, presenciei a crise dos anos 80, que foi a chamada década perdida. E naquela época, nem por isso, os cursos superiores foram fechados. Passaram por muitas dificuldades, muitas greves nas universidades federais, mas não foram fechados. Porque se nós não investirmos no capital humano, a situação será muito pior. E os exemplos são claros em relação a isso. Você tem o exemplo da Alemanha pós-guerra, que se ressurgiu do nada porque tinha um capital humano, tinha um capital de pessoas qualificadas tecnicamente e que puderam fazer com que o país ressurgisse através justamente desse esforço pessoal de cada um. Então tem que haver uma ação concreta em relação a isso.
Mas nada substitui o crescimento econômico. Nós precisamos ser pragmáticos. O país precisa ter uma guinada, não há dúvida em relação a isso, para haver uma recuperação da credibilidade. O governo precisa mostrar de forma clara isso, o compromisso com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas, com os investimentos em infraestrutura, com a manutenção dos contratos, principalmente com a estabilidade jurídica do país, que graças a Deus hoje nós vivemos no Estado Democrático de Direito consolidado já no país. Então há uma possibilidade concreta de se superar tudo isso. Nós já enfrentamos outras crises tão graves quanto essa, talvez não tão profunda, porque esse quadro aliado de inflação, com queda da renda, com desemprego, com baixa atividade econômica, realmente é gravíssimo, mas tem que ser enfrentado isso. E o governo tem que passar credibilidade para que se possa se recuperar o crescimento e com o crescimento os empregos, porque não existe política social melhor do que a própria geração de emprego. É o que dá dignidade às pessoas. Deputado Dagoberto, a gente tem como superar agora essa questão do emprego, de deter ou realmente, como falou o deputado, só retomando o crescimento que pode levar mais algum tempo? Eu acho que o Benjamin ele tem razão em todas as colocações que ele fez. É isso mesmo, nós estamos vivendo uma crise profunda e com reflexo internacional, que também está vivendo essa crise profunda e acaba nos afetando a nossa exportação, como também as nossas importações. Então, isso é aquilo que eu falei, como esse mundo globalizado, para você sair de uma crise, acaba ficando mais difícil do que foi no passado. Mas eu também, aí eu já, ao contrário já do Benjamin, eu sou mais otimista. Eu acho que nós vamos começar a sair já dessa crise. Eu tenho a impressão que se resolver, como está em uma perspectiva de resolver essa questão política, né? E isso que eu acho que é o que está prejudicando muito o nosso Brasil. É a questão política, essas denúncias, esse travamento aqui do Congresso Nacional, essa questão do Eduardo Cunha. Quer dizer, tudo isso vai criando esse pessimismo para o brasileiro. Eu tenho um exemplo simples disso. A minha filha tem lojas lá no Mato Grosso do Sul. E esses dias, pai, eu queria pegar um dinheiro para poder abrir mais uma loja, não sei o quê, mas está com essa crise, não sei o quê. Pô, mas e aí? A tua loja está indo bem? Nós estamos sobrevivendo, não sei o quê. Então, qual é o problema? Não, é porque está todo mundo falando. Quer dizer, esse clima criado retrai. Você vê, esses fundos constitucionais nossos, que têm dinheiro barato, é uma disputa monstruosa para poder tirar, porque são juros de 5,5%. Então, tanto a indústria, principalmente do agronegócio, que é da qual eu sou produtor rural, é uma disputa para a gente poder estar pegando para a reforma de pasto, para a compra de animais, para o desmatamento. Sobrou dinheiro, não pegaram dinheiro. Quer dizer, nem dinheiro barato estão pegando. Quer dizer, não está tendo investimento porque esse pessimismo. Então, a hora que nós começarmos também a mudar e acho que resolver esse problema político, que eu não tenho dúvida que tem que resolver esse ano, sob pena também de nós estarmos castigando o próprio Brasil, e aí não importa se é oposição ou se é situação, mas nós temos que ser mais brasileiros do que políticos, e aí eu acho que começa a ter uma luz aí no fundo do túnel. Porque o Brasil é maior do que tudo isso. Eu não tenho dúvida, nós somos um país produtivo. Nós não vivemos de papel, né? Nós vivemos de produção. E todo país produtivo, logicamente, como já teve aquela época que nós já saímos, eu me lembro a gozação que fizeram naquela época com o presidente Lula, vai ser uma marolinha e tal, e aquela marolinha e tal. E acabou sendo, essa que é a verdade. Mas o Lula investiu também na indústria e a indústria tinha que garantir os empregos. É isso que nós temos que fazer, baixar juros, né? Com esse juro alto que está aí também é difícil, né? A não ser essas pessoas que podem pegar esses fundos constitucionais, que não são todos, porque tem problemas também para poder chegar até o banco. Então, se a moeda não circular, nós vamos continuar com esse desemprego, acentuando cada vez mais, e o nosso pessimismo é que vem atrapalhando isso. Então, acho que tem que ter um grande entendimento dos partidos políticos e a gente, nesse momento, cada um deixar um pouco as suas ideologias, os seus interesses eleitorais e a gente pensar mais no Brasil. Então, deputado, eu só discordo de um ponto de vista da Dagoberto em relação a essa crise política. Eu acho que a crise econômica é bem maior do que a crise política que nós vivemos.
E eu acredito que o gerador da crise política não é o Congresso Nacional, principalmente a oposição. Na Câmara mesmo, nós não passamos de pouco mais de 160 deputados na oposição. O governo tem ampla maioria. Os partidos da base do governo votam o que querem e na hora que querem. O que falta é credibilidade política da Presidente da República. Mas há essa somatória credibilidade, de erros que ela Benjamin, mesmo construiu. mas essa de um projeto credibilidade político de 13 essa anos discussão já. política, esse denuncismo que todo dia, cada dia... Mas agora as denúncias é são o reais, pedalinho, Dagoberto. é a reforma da não sei o quê. As denúncias Eu são acho que tem que reais. pegar, eu tenho que prender, Não há eu acho que tem que dúvida em acabar com relação a isso. isso. Mas nós precisamos de ter Não é uma cuidado coisa inventada também, pela que isso oposição. está passando lá fora uma situação de que o Brasil não tem mais jeito, de que aqui é um bando de corrupto e nós não somos todos Mas isso assim. é do Estado e que aqui não tem mais, democrático de pode mais direito. fazer Você não investimento. pode calar Tanto o é que nós Ministério estamos perdendo. Deputado, só um de cada vez, por favor, Pois não, porque é que nós- senão a gente nós não estamos consegue perdendo, Não entender. Guilherme. podemos, não é a oposição Deputado que criou, Benjamin. não somos nós, somos a oposição que criamos isso. É a própria o Estado Democrático de Direito, é o Deputado- Ministério Público, são instituições como a Polícia Federal que descobrem isso, é a Justiça que determina Deputado- a prisão de A, B ou C, se é ligado ao governo ou deixa de ser, é outra coisa. O que Deputado está Benjamin. dando essa falta de credibilidade é justamente os erros que foram cometidos, e não só erros de relação à própria corrupção, mas erros também de planejamento. Então, nesse sentido Isso que eu é algo gostaria de concreto. perguntar para o senhor, essas É o mundo real. as propostas que a presidente tem apresentado agora, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência para sinalizar, para recuperar essa credibilidade, o senhor acha que isso pode dar certo? Eu O senhor acha acredito que tem que ser apoiada? Tem que ser debatido, até partindo de um pressuposto que a própria expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. A vida útil das pessoas, ela tem evoluído muito com os avanços da medicina. Isso é algo que tem que ser debatido, em todo país sério do mundo tem que ser debatido isso. Agora vamos saber qual a disposição do governo de realmente trazer esse debate de forma franca no Congresso Nacional. E como eu disse antes, quem tem força para aprovar reformas é o governo. A oposição, ela fiscaliza, ela acompanha, ela denuncia o abuso, mas em regime nenhum a minoria consegue mandar no parlamento. Isso é uma realidade. E a oposição é minoria aqui no parlamento brasileiro, não pode de repente ser culpada pelos desmandos e pela falta de planejamento do governo. E até pelas ações que foram cometidas anteriores a 2014, que poderia se ter alterações de rumo na política econômica que evitariam o país estar nessa situação que está agora. Mas como na época isso iria influir no resultado da eleição e talvez levasse a uma derrota do projeto político que se encontra no poder atualmente, isso não foi feito naquela época e agravou a situação que nós estamos enfrentando. Que tem que haver um debate profundo, não só em relação à reforma da Previdência, mas à reforma tributária. Nós não podemos criar mais impostos, nós não podemos mais sufocar o empreendedor no Brasil, nós não podemos sufocar mais a classe média, que se vê de repente numa situação que há anos não há um reajuste da tabela do imposto de renda, enquanto o Macri na Argentina recém assumiu o governo Eu preciso e já ouvir a opinião do deputado reduziu os impostos de renda da Dagoberto. classe média para que haja maior circulação de recursos. Deputado Dagoberto, o senhor acredita que essas propostas de reforma podem recuperar a confiança da economia brasileira? Eu acho que o mundo espera isso da gente, que se a gente não tiver coragem para fazer essas reformas e dar uma resposta para isso, você vê que nós estamos caindo a nossa credibilidade internacional porque não agimos. E aí, quando quer agir, tranca as votações, dificulta as votações. Então, nós temos que ter bem esse compromisso, já reconhecido pelo próprio Benjamin, tem que fazer essa reforma da Previdência. Não é possível uma escala da forma que está, não tem nada que sustente isso. A expectativa de vida, graças a Deus, está cada vez maior. Eu tenho 60 anos, eu me acho jovem e quero viver mais 50, se puder. Então, como que o país pode me manter mais 50 anos sem eu estar trabalhando? Então, tem que ter consciência disso, de que as coisas mudaram, né, e de que o mundo está mudando, e de que nós temos que estar acompanhando isso, esse fisiologismo também, nós temos que estar diminuindo um pouco isso e ser um pouco mais pragmático, mas sempre também atento a não perder os direitos trabalhistas. Isso nós não podemos abrir mão. O PDT, por exemplo, toda vez que tiver matéria aqui e que for para perder qualquer direito trabalhista, nós vamos ser contra. Nós não admitimos que essas convenções estejam acima da nossa legislação.
nós vamos proteger o trabalhador. Nós temos que proteger o empresário, porque quando protege o empresário, ele gera emprego e faz a economia crescer. Mas nós não podemos descuidar daqueles pequenininhos que precisa da mão do Congresso Nacional para estar protegendo Muito seus obrigada, direitos. deputada Dagoberto. Muito obrigada, deputado Benjamin Maranhão. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.